Pensando na história do pensamento filosófico. Teogonia versus logos. Qual o sentido da existência? De onde viemos e para onde vamos? Certamente você já deve ter se debatido com essas questões existenciais em algum momento da sua vida. O mais interessante, porém, é saber que, desde que o ser humano tornou-se pensante e consciente da sua própria condição no mundo, muitos foram os estudiosos que buscaram não uma resposta derradeira para essas perguntas, mas sim explicar as perspectivas e os princípios éticos, princípios morais, religiosos que regem a trajetória do homem na face da Terra. Para tentar entender o seu papel aqui, principalmente, surgiu a teogonia, que vem do grego theos, que significa Theos em grego é Deus, mais genia, que significa origem de Deus, considerada como um grupo de deuses que constituíram a mitologia desses povos. Nesse sentido, os primeiros pensadores foram os pré-socráticos da escola jônica, dividida em escola jônica antiga, Tales, Anaximandro e Anaximenes, e escola jônica nova, Heraclito, Empédocles e Anaxágoras. No entanto, eles se preocupavam apenas com o elemento principal da constituição de tudo aquilo que havia, sem dar muita importância às causas das transformações. Para Tales, por exemplo, o elemento primitivo era a água, que Tales dizia ser divina. Para Anaximandro era o indefinido e para Anaximenes era o ar. Já os pensadores da escola jônica nova, levantaram o problema das causas que surgem das transformações no elemento primitivo, cuja origem não seria a teologia, ou seja, explicada pelos mitos. Nesse sentido, Heráclito firmou dois princípios contrários em ação, que ele chamava de guerra e paz. Ao supor que o elemento primordial fosse o fogo, essas duas forças antagônicas tão diferentes o transformavam tanto na direção da solidificação quanto na condição de retorno ao estado móvel do fogo. De forma diferente, Empédocles denominou 4 elementos: o fogo, ar, água e terra. E as duas forças contrárias eram o amor e o ódio. Anaxágoras, de Colófon, foi o último dos grandes jônios e partiu para Atenas, onde foi o filósofo do século de Péricles. Anaxágoras, de Colófon, não admitiu o dualismo dos contrários, estabelecendo uma multiplicidade de partículas semelhantes que seriam movimentadas e ordenadas por uma delas, considerada inteligente e por isso chamada de nous ou logos. A partir dessa premissa, ele desenvolveu a ideia de um Deus exterior ao mundo. Um Deus exterior ao mundo humano. O logos, portanto, é algo entre as outras coisas e não exatamente um Deus. E trata-se ainda assim de uma preocupação inteligente, uma preocupação atuante com a causa. A partir deste momento, encaminhava-se o assunto para a discussão da existência de um Deus, concebido pela filosofia. Apesar de renegar a mitologia, Anaxágoras deu início à discussão metafísica sobre a divindade inserida no contexto de causa. Voltamos com mais, muito mais.